Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou comentar para você sobre um caso que aconteceu não faz muito tempo, aconteceu aqui no Brasil no ano de 2019 e é um caso que quando eu conheci esse caso me marcou muito. Tudo que envolve o caso criminal é realmente perturbador e também a forma como essa jovem teve uma sensação de que algo ruim ia acontecer. Postou até mesmo tweets dizendo que não estava se sentindo muito à vontade com tudo aquilo, mas mesmo assim ela foi e acabou acontecendo esse caso terrível que eu vou estar contando para vocês hoje nesse vídeo. Realmente também é um vídeo que fica como um alerta para todos vocês. Se você gosta de casos assim, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, que é muito importante, vocês sabem que ajuda muito aqui o canal. Também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como Yasmin Nery. Em 2019, Yasmin Silva Nery, de 16 anos, morava com a sua família na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. A Yasmin era uma adolescente normal de 16 anos, uma menina também muito inteligente, que se dava muito bem na escola. Ela passava também bastante tempo da vida dela no Twitter, ela postava algumas coisas, o que é super comum de vários jovens fazerem isso. Também usava aquela rede social para desabafar um pouco, falar sobre o que estava acontecendo na vida dela. A gente olhando o perfil do Twitter dela, a gente consegue perceber que em alguns momentos ela falava que estava muito triste, que tinha muita vontade de chorar. Também apresentava assim, talvez um caso um pouco depressivo. Ela também algumas vezes falava sobre o suicídio, mas em geral assim os tweets dela eram de uma adolescente normal, até que eu separo esses 3 tweets que eu tô mostrando para vocês, e é aí que eu digo para vocês que esses são os tweets que ela teve ali um sinal de que algo iria dar errado. Ela teve uma sensação ruim. Ali ela diz que vai se encontrar com um rapaz algumas horas depois, no caso isso era de madrugada, então no decorrer daquele dia ela iria se encontrar com o rapaz e ela estava com uma sensação ruim, já que ela não conhecia ele direito e ela até fala meio que num tom de brincadeira, se eu desaparecer ou se eu morrer, vocês já sabem o que aconteceu, foi esse rapaz que provavelmente fez algo contra mim. E mesmo assim ela tá com aquela sensação ruim, mas ela acaba indo e deixando isso de lado e não se importando com esse sentimento que ela teve. Então, no decorrer daquele dia 9 de junho de 2019, que era um domingo, ela avisou os pais que estaria indo num showzinho que ia ter ali na cidade. Os pais falaram que não tinha problema nenhum ela ir, era costume ela sair no shopping e tal, era algo bem comum dela fazer. Então ela vai, só que ela encontra esse rapaz. De início ela combinou com ele que eles ficariam no local público, só que o rapaz ele diz que esqueceu a carteira dele em casa, então ele convida ela para ir até a casa dele e ela aceita e acaba indo até a casa desse rapaz, só que ele já estava com tudo planejado. Esse jovem tinha 17 anos, então um ano mais velho do que a Yasmin, e ele morava com a mãe e a sua mãe naquele momento não estava em casa. Então ele percebeu que aquele era o momento perfeito para colocar o plano dele em prática. Então ele convenceu ela a entrar na casa dele e por algum motivo ele conseguiu convencer ela a entrar no banheiro e ali ele já dá um mata-leão nela, ela desmaia e naquele banheiro mesmo ele já tira a vida dela e além dele matar ela, ele ainda esquarteja o corpo, divide o corpo dela em vários pedaços. E ele até mesmo conta depois que o tronco dela ele guardou na casa dele porque ele queria ter aquilo como um troféu. E então os restos dos corpos, braços, pernas, cabeça, ele teve a ideia de ir espalhando pela cidade para dificultar, é claro, do trabalho da polícia depois. Então chega de noite, a Yasmin não volta para casa, os pais começaram a ficar muito preocupados porque não era comum ela fazer isso, ela sempre avisava onde ela estava e o porquê que ela iria demorar para chegar em casa. Então os pais ficam bem preocupados e eles conseguem descobrir que ela ia sair com aquele rapaz, que aquele rapaz estaria junto, até mesmo eles entram em contato com ele, o rapaz diz que a última vez que viu ela estava pegando um ônibus para ir para casa, então ele inventa toda uma história, ele até mesmo
pede, por favor, Deus, que nada de ruim aconteça com a Yasmin, que tudo acabe bem, que vocês encontrem ela, dando mensagens assim positivas para a família. E ele, na verdade, era o responsável por aquele crime. Naquele momento, até mesmo ela já estava morta. Só que a família então passa para a polícia essas informações de que possivelmente ele foi o último a ver ela. Então, quando a polícia chega, ele de imediato já fala: não, fui eu que matei Yasmin, por motivo nenhum. Ele ainda disse que não teve nenhum motivo, ele apenas matou ela porque ele queria saber como era matar uma pessoa. Então, como ele confessou de imediato, ele leva os policiais até os locais que ele espalhou os restos mortais da Yasmin. Ele vai falando que colocou nesse canto aqui, naquele canto ali, e ele também relata tudo com muita frieza. E essa frieza chegou até mesmo a assustar os policiais responsáveis no caso, porque ele falava aquilo com tanta naturalidade e que para ele era, sabe, como se ele tivesse feito qualquer coisa naquele dia, e ele simplesmente matou uma jovem e esquartejou ela. Para ele aquilo era muito comum e ele se manteve muito frio e também não apresentou nenhum arrependimento. Uma parte desse caso que é muito assustadora é que depois que ele esquarteja o corpo da jovem, ele começa a pensar aonde ele vai colocar o resto dos corpos ali, ó, perna, braço, cabeça. Então, uma dessas partes ele coloca dentro da mochila e ele pega um ônibus com um resto de uma pessoa morta dentro da mochila e ele vai até algum outro local um pouco mais afastado e desova aquele resto mortal ali. Então, para ele era uma coisa muito simples, não era nada assim que deixou ele nervoso nem nada. Para ele aquilo foi muito tranquilo, até mesmo para entrar dentro de um ônibus com um pedaço de uma pessoa que estava morta. No outro dia de manhã, pela manhã, no dia 10, o rapaz ligou para sua namorada e contou o que ele fez, contou sobre o crime. Então os dois se encontraram, ele até mesmo levou essa jovem, que também tinha 17 anos, até o local que ele desovou os restos mortais. Ela até mesmo ajudou a jogar alguns desses pedaços numa lagoa. Então, quando ela contou isso para a polícia viu ela como uma cúmplice do caso, e também ela afirmou que ele obrigou ela a fazer aquilo, porque senão ele mataria ela. Ela ficou com medo dele fazer a mesma coisa que ele fez com a Yasmin com ela, só que a polícia não acreditou muito nisso e também acabou internando ela por algum tempo, já que possivelmente ela tinha alguma ligação no caso. A justiça então determinou até 3 anos de internação para o adolescente que tirou a vida da Yasmin. Então, gente, trouxe esse caso hoje para vocês. Realmente, quando a gente lê os tweets, dá uma sensação muito ruim em saber que algumas horas uma tragédia ia acontecer com essa moça. Era pela madrugada que ela postou esses tweets e cerca de 12 horas depois aconteceu uma tragédia dessa. E é uma pena que ela não seguiu aquele instinto dela, que alguma coisa ia dar errado. Por algum motivo ela ignorou isso. Então realmente é um caso muito triste, que choca muito. Como eu disse para vocês no início, é um caso de alerta também, já que é rotineiro isso acontecer, principalmente com jovens do sexo feminino. Então, mesmo assim, eu acho que qualquer um pode ser vítima disso. Então, já que a gente está sempre aqui na internet falando sobre, não deixa de ser um vídeo de alerta para todos vocês que estão assistindo. Então, se você conhece algum caso criminal e queira que eu esteja comentando aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu trago aqui para vocês. Então, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.